Poder emana do povo. Uma frase que até então passava despercebida por nós. Ouvíamos o poder emana do povo e não nos preocupávamos. Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje estou postando trechos da live do advogado Jeffrey Chikine. Dr. Chikine é advogado de Felipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro, preso pela Polícia Federal por participação na suposta trama golpista de 2022. Felipe Martins segue cumprindo medidas cautelares, está usando tornozeleira eletrônica, não pode acessar redes sociais, está preso em casa e não pode falar com os demais investigados do caso. Ele também é proibido de sair do país e precisou entregar seus passaportes. Então estou postando este vídeo aqui porque as explicações do advogado Chikine sobre o 8 de janeiro são muito bem esclarecidas. Então assista, curta e compartilhe. Poder emana do povo. Uma frase que até então passava despercebida por nós. Ouvíamos o poder emana do povo e não nos preocupávamos. Não nos preocupávamos com essa frase. E hoje, o poder emana do povo? Não, o poder não mais emana do povo. Mas o povo tem que retomar o poder. Mas de que forma, Jeffrey? Mas de que forma? Com Alcolumbre? Com Hugo Mota? O STF tomado? Pois é. Agora, nós vamos ficar sentados, acovardados? Mas, Jeffrey, pessoas foram para frente no dia 8 de janeiro e estão presas. Foi isso que eles queriam. Eles queriam exatamente isso. Por isso que eu quero fazer um retrospecto para vocês. Agora, um advogado que está dentro do processo da trama golpista. Eu conheço as entranhas desse processo. Então, o que eu vou falar para vocês é conhecimento de causa. É o que eu estou vivendo nesse processo. O que eu vejo. Eu conheço da primeira página à última desse processo da trama golpista. É um processo armado para o povo ter medo de se manifestar. Veja que historicamente, veja isso, eles pensaram em tudo. Em 2018, por um acaso, Jair Messias Bolsonaro se torna presidente da República. Quem acreditava que Bolsonaro seria presidente da República? Nunca antes. Nunca o Brasil teve um presidente de direita. Nunca o Brasil teve a direita no poder. Vocês sabem disso. O Collor era de direita. Pois é, falaram que o Collor foi de direita, mas qual outro presidente de direita nós tivemos no Brasil? 2018, por acaso, desacreditaram, era o cara que eles chamavam de louco, era o cara que eles chamavam de extremista, e a direita entrou no poder. O sistema se desespera, você imagina, nunca você teve alguém fora do sistema, porque embora esquerda, centro-esquerda, esquerda, centro-esquerda, era sempre o sistema. Fernando Henrique Cardoso era sempre alguém do sistema. De repente, um cara fora do sistema. E se esse cara consegue agora combater de fato o sistema e o sistema não volta mais para o poder, o Brasil do tamanho que é, você começa a pensar agora, o que é o Brasil? O que é o Brasil economicamente? Qual é a estratégia deles? Duas principais estratégias. A direita nasceu indo para a rua, a direita dominou as redes sociais. Tá aqui os dois grandes problemas desses caras. A direita domina as ruas, a direita domina as redes sociais. Eles criam o 8 de janeiro já pensando que eles também precisam cercear, censurar e calar as redes sociais. O 8 de janeiro, e eu conheço esse processo, e eu conversei com o G. Dias. Eu tive olho a olho, cara a cara com o G. Dias. Eu tava arrancando a verdade do G. Dias até que o Alexandre de Moraes me mandou calar a boca. Mas foi tarde. Quando o Alexandre de Moraes me manda calar a boca, o G. Dias já tinha me respondido que no 8 de janeiro eles tinham 900 militares em prontidão. Eu perguntei, G. Dias, você recebeu os informes da ABIN de que haveria um quebra-quebra, que haveriam vândalos? Ele falou, eu recebi.
Eu falei, o que você fez? Eu dei andamento. Tanto que havia 900 homens de prontidão. No dia 8 de janeiro, tinham 900 homens de prontidão. Gente, é impossível acontecer um 8 de janeiro. Foram 2.000 manifestantes, 900 militares armados com escudo para 2.000 manifestantes. Esse foi o 8 de janeiro. Tem vídeo, eu juntei no processo, tem vídeo de militares recuando com escudo, assistindo de camarote, os vândalos quebrando o vidro e invadindo o prédio. Isso foi pensado. Eu não digo que eles armaram o 8 de janeiro, mas eles permitiram. Você não pode, e aqui começa o nosso raciocínio, você não pode desacreditar a cabeça do comunista e do socialista. Não subestime essa gente. Eles nascem, se infiltram na imprensa, por isso o poder da imprensa tradicional hoje, e o desespero da imprensa tradicional com vocês, que tem um WhatsApp, um YouTube e um Instagram. Então eles se infiltram na imprensa tradicional, eles se infiltram nas universidades, eles são os intelectuais. Eles são os intelectuais. Eu fiz curso de Direito, eu sou formado em Direito para ser advogado, e eu era tratado como o louco, o loser, um cara que não ia dar certo. Por quê? Porque eu não era de esquerda, nunca fui de esquerda. Não, mas você não pode não ser de esquerda. Não tem como você ser um jurista de sucesso, não tem como você ser um advogado de sucesso, não tem como você ser um jornalista de sucesso se você não é de esquerda. Veja como esses caras se enraizaram nas universidades. Então não subestime a cabeça desses caras. O que acontece? Eles usam a fome com a vontade de comer. Quando há o estopim do 8 de janeiro, é possível que tenha havido infiltrados, eu sei, é possível que tenha havido infiltrados, por óbvio, mas quando há o risco do 8 de janeiro, eles então permitem que o 8 de janeiro aconteça. Para quê? Para desmobilizar a direita nas ruas. Lembra que a direita já estava tomando os quartéis? Eles tinham que acabar com isso. E pergunto para vocês aqui, ó, eu faço uma provocação aqui no chat. Quem tem coragem hoje de colocar uma camiseta verde e amarela e ir para frente do STF? Respondo aqui, não tem. Ninguém é louco. Lembra a direita Lava Jato? Começa ali aquela direita, derruba Dilma. Olha o poder da direita que a esquerda nunca teve. A esquerda nunca mobilizou as ruas como nós mobilizamos. Vem o 8 de janeiro para matar a direita. Não bastasse, eles conseguem frear a direita, eles vêm então e pensam na rede social. Aqui eles caem do cavalo, é a Magnitsky que veio por causa disso. Olha só. Quando eles pensam, a direita agora não está nas ruas, mas a direita está aqui. Esses caras são poderosos na rede social. Veja, Bolsonaro foi eleito na rede social, sem dinheiro público, num partido nanico. Cara, que é essa rede social? E eles começam então a criar mecanismos de cercear, de calar, de silenciar a rede social. Hoje, nós somos monitorados. Todas as nossas redes são monitoradas. Porque o problema dos tiranos é a liberdade. Veja, Janja viaja, a gente escancara. O Lula gasta num hotel em Paris, a gente escancara. Não tem mais. Eles não têm como se esconder com rede social. Mas aqui começa a burrada deles. Eles começam a atacar as redes sociais. Mas as redes sociais são de quem? Dos americanos. Vem então aquilo que o Lula programou lá de trás. Olha a cabeça dessa gente. Primeiro nós temos que conhecer essa gente para daí vir a consequência e o que nós vamos fazer daqui para frente. O Lula diz lá atrás, eu preciso da Suprema Corte. Ele disse. Nós precisamos da Suprema Corte. Por quê? Porque ninguém questiona a caneta do juiz. A caneta do juiz é a última a falar. Ela é muito mais poderosa do que o poder legislativo e que o poder executivo. Vejam, o poder legislativo dá uma decisão sobre o OF, a caneta derruba a decisão. O Lula entendeu isso, por isso que a esquerda usa todo esse tempo de presidência da República, a esquerda usa todo esse tempo para fazer ministros do STF. Então hoje a esquerda domina a Suprema Corte, o sistema domina a Suprema Corte. Se uma pretensão do executivo não for atendida, pede para o STF. Se o Congresso, que é o povo é o Congresso, se o Congresso
não satisfazer o que eu quero, pede para a caneta do ministro. Então, o Brasil, hoje, ele é governado pela Suprema Corte. Mas houve uma construção para isso. Não achem, os senhores, que o Alexandre de Moraes, ele nasceu de repente. Não, ele é uma construção. O Gilmar Mendes estava desgastado. Então, nasce ali, naquele momento, o Alexandre de Moraes, mas ele não está sozinho. Então, não achem que a Lei Magnitsky, nós estamos caminhando, já vou chegar no ponto por que eu convoquei vocês. Fica aí. Tem um motivo de eu ter convocado essa live. Então, o Alexandre de Moraes, ele tem um respaldo. Por isso que o Brasil vai sangrar muito ainda. Não achem que essa Lei Magnitsky veio para salvar o Brasil. Não, vai ser só um estopim. Só um estopim. O Brasil tem muito a piorar ainda, por isso você tem que estar preparado para o que vai acontecer. Você tem que estar preparado. Se você quer ser um brasileiro patriota e ter liberdade, você tem que estar preparado para o que vai acontecer. Ou então, fecha a live e sai. Não, é muito caro, lutar por liberdade é muito caro, eu quero a minha vida como tá. Quantas pessoas chegam para mim, Chiquini, você não precisa disso. Agora há pouco eu recebi uma mensagem, Chiquini, você não precisa disso. Fica quietinho no teu escritório tá voando. Você é um advogado bem sucedido, fica quietinho. Não nasci para ser cordeiro. Não vamos virar Venezuela. Na Venezuela não tem advogado combativo. Na Venezuela não tem mais escritório de advocacia. Vocês estão me entendendo? Vem então agora a conta para o judiciário. O sistema constrói esse judiciário e agora o sistema cobra do judiciário. Judiciário, vocês têm que resolver esse problema. 2018, nós perdemos a eleição. Nós vamos perder de novo. Vocês têm que resolver esse problema. O judiciário vem numa canetada e começa a cercear a rede social. Só que o Biden já fez isso nos Estados Unidos. O sistema já tentou fazer isso nos Estados Unidos. O Trump não vai admitir. Aí começa a leitura. Então veja, tem muita coisa por trás disso. E começam as canetadas do Alexandre de Moraes com uma finalidade. Toda essa estrutura do Poder Judiciário, prender 8 de janeiro. Então veja, traficante toma pena de 8 anos no Brasil. A Débora do Batom tomou 17. Vocês acham que isso não tem uma razão de ser? Claro que tem. É te botar medo. É para que você coloque a cabeça no travesseiro e faça a seguinte matemática. Caramba, um ladrão toma 5. Um traficante toma 8. Eu, manifestante, patriota, que só quero liberdade, vou tomar 17? Quer saber? Eu não tenho disposição para ser ladrão e traficante. Também não quero ser condenado a 17. Vou ficar em casa quieto. Por isso essas penas desproporcionais. Pô, Chiquini, o cara fez uma selfie na Praça dos Três Poderes e tomou 17 anos. O cara nem entrou no prédio. Isso tem uma razão de ser. Eles foram extremistas nessa pena mesmo para que você recuasse. Para que você colocasse na balança. Meu Deus, o traficante toma uma tornozeleira e o patriota pega 20. Tem uma razão de ser. É assim, ó. Não ouse em enfrentar o sistema. E o Pix da imprensa caindo. Da imprensa tradicional caindo. E ele sustentando isso. Mas a rede social continua viva. Vem a canetada e começa a atacar a rede social. Tiram o X nas eleições municipais. Por que tiram o X nas eleições municipais? Pro sistema conseguir vencer as eleições municipais. Não tem como o sistema vencer uma eleição com rede social. Não tem como. O sistema ele vence eleições. Por quê? Porque é voto do cabresto. É a base eleitoral, é o prefeito que ele comprou, o vereador que ele comprou. É assim que o sistema vence. Então o X fica 30 dias fora do ar. Só que o Alexandre de Moraes, que não tá sozinho, não se engane, tá? Não se engane. Não se engane. Tá? Não se engane. O Alexandre de Moraes, então, ele começa a invadir a soberania americana. Veja, eles colocaram na ponta do lápis. Eles sabem o que ia acontecer. Essa lei Magnitsky estava dentro do projeto. Eles sabiam que ia acontecer uma hora. Só que era mais barato para o sistema comprar essa briga do que deixar o povo na rede social livre, leve e solto.
Por quê? Porque o poder poderia voltar para a mão do povo através da rede social. Eles calcularam. É isso que eu quero alertar o povo brasileiro. Não achem vocês que eles não calcularam que a Lei Magnitsky uma hora viria, que eles perderiam o visto. Eles calcularam tudo isso. Por isso que o Brasil ainda vai sangrar muito. Tá tudo dentro do escopo, do script. Eles sabiam que isso ia acontecer. Só que agora a conta chega para quem? Eles não vão recuar, eles vão dobrar a aposta. Eles vão dobrar e eles vão dobrar a aposta. Olha lá o que está escrito. STF poderia ordenar bancos a não cumprirem ordens das sanções Magnitsky. Eles vão fazer isso. Eles vão dar um jeito de, numa canetada, obrigar as instituições bancárias, as empresas brasileiras a não cumprir a Lei Magnitsky. Eles vão dobrar a aposta. Não ache que eles vão recuar. Na Venezuela, isso é muito importante deixar bem claro para vocês, na Venezuela, desde 2017, 8 ministros da Suprema Corte da Venezuela, em 2017, foram sancionados com a Lei Magnitsky. E por que não resolveu? Por que a Venezuela só sangra? Porque o povo não está mobilizado como o Brasil ficará. Veja que ontem foi um pontapé. Os Estados Unidos deram essa Lei Magnitsky para os venezuelanos, mas os venezuelanos não se articularam. Os venezuelanos não souberam utilizar essa Lei Magnitsky e eles perderam o time. O meu medo é que o brasileiro perca o time também. Por isso que eu marquei essa live aqui. A gente não pode perder o time que os venezuelanos perderam. A Lei Magnitsky é exatamente isso. Brasileiros, nós estamos olhando, nós estamos ferindo o inimigo, mas vocês têm que levantar. Não é suficiente aplicar a Lei Magnitsky nos 11 ministros, se o povo continuar acovardado. Os venezuelanos foram um grande exemplo disso. Se o povo não se levantar e não exigir que o poder seja retomado, de nada vai adiantar. Aí agora vem o ponto alto da nossa live. Chiquini, mas se a gente se levantar, nós vamos preso. Se a gente colocar a cabeça para fora, nós vamos preso. Lembra do 8 de janeiro, Chiquini? Que o povo se levantou e foram presos? Tomaram 20 anos? Pois é, por isso que eu tô aqui. Prestem muito atenção no que eu vou falar para vocês. Prestem muito atenção. Tá faltando inteligência para a direita. Eu não suporto mais ver uma direita, desculpa o poder da palavra, burra. Tá faltando estratégia para lutar contra o inimigo. Não é com bravata, não é gritando que nós vamos vencer essa guerra. Desculpa, gente. Gritando, bravatando, xingando, esperneando, nós vamos tomar prisão, nós vamos perder a rede social. Nós precisamos nos articular intelectualmente. Lembra que eu falei para vocês que a esquerda invadiu as universidades? A esquerda invadiu o jornalismo? A esquerda tomou o intelecto para eles? Quer dizer, eles viraram o dono do intelecto? E nós estamos sendo presos? Desculpa, gente. Não quero ofender ninguém. Mas a direita está sendo burra. Está faltando estratégia. Eu não posso ficar abrindo live aqui e falar o que eu quero. Infelizmente, eu vou ter que falar isso para vocês. Eu não vou ser preso, eu não vou perder minhas redes sociais, porque eu vou agir com inteligência. Eu não vou dar oportunidade para esses desgraçados, para esses corruptos, me pegarem no contrapé. Eu vou ser mais inteligente do que eles. Isso aqui é um jogo de xadrez. Eu sou advogado criminalista há 14 anos. Eu sei lidar com vagabundo. Eu sei como a cabeça criminosa pensa. Esses caras não vão me pegar. Eu não cheguei aqui de graça. E eu não tô colocando a minha cabeça para fora da janela para ser derrotado por essa gente, não. Senão eu estaria quietinho lá no meu escritório. Senão eu ficaria lá quietinho. Vou pro escritório, ligo meu ar-condicionado. Mas eu sei que o Brasil precisa da gente. Gente, se agirmos sem inteligência, nós vamos morrer. Não adianta agir sem inteligência. Eu convoco vocês. Eu chamo vocês agora para agirem com inteligência. Nós precisamos nos unir.
Nós precisamos nos mobilizar e agir com inteligência. Não é mais hora de subir num caminhão e sair falando qualquer coisa, ofendendo. Não, 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 não.